estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com nossos associados Jefferson e Maurício aqui da Crédito Real Imobiliário. Então, pessoal, conta um pouquinho da história de vocês. Olá, Paola. Com satisfação para nós recebermos aqui na nossa imobiliária a SIC. Então, agradecer essa oportunidade. Isso me permitam também dizer que a gente tem eu tenho um carinho muito grande por essa entidade, pela SIC, porque meu pai, o Vandenir Antônio Miotti, trabalhou durante muitos anos na SIC e foi quem ajudou a auxiliar nesse crescimento dessa grande entidade que é tão importante para o nosso município. Nós somos a Imobiliária Crédito Real, nós somos uma franquia de Porto Alegre, onde hoje são 260, aproximadamente, pelo menos. 260 franquias instaladas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Estamos aqui localizados há 6 anos, instalados em Garibaldi. Nós éramos antes uma outra franquia e mudamos o nome. Eu trabalhava com o Maurício, era colega do Maurício como corretor e depois fui convidado por ele para compor a sociedade. Hoje a gente tem a imobiliária em Garibaldi e em Bento Gonçalves, onde a gente representa, então, as franquias da Crédito Real. Perfeito. Então, nessa história ali, são 6 anos, o que vocês conseguem pontuar de fatos marcantes que aconteceram, reviravoltas? Acho que o primeiro, um item que nos fez vir para a marca, já estava consolidado na cidade, mas a gente pensou em mudar a marca para Crédito Real, foi o setor de locação, que nos foi oferecido desde o primeiro momento. Então, nós já trabalhávamos com compra e venda, e entrar num cenário novo de locação é um desafio gigantesco, porque eu acredito sinceramente que se fosse só nós, eu, o Miotti e os corretores que estão aqui, não sei se a gente toparia. Mas por trás disso, a Crédito Real traz uma bagagem muito grande, um tempo, um histórico e uma equipe também para gerir isso aí, que não é fácil, porque as coisas na locação são um pouco mais dinâmicas do que na compra e venda, e é importante a gente ter um financeiro, um jurídico, as garantias para os proprietários e para os inquilinos. Então, acho que nesses 6 anos aí, o que mudou do que nós já vimos fazendo para o atual é o setor de locação que a gente conseguiu incorporar, né? E é um contato quase que diário, né? A gente brinca que na compra e venda o nosso namoro é mais rápido. O negócio acontece até a assinatura do contrato. E na locação ela inicia na assinatura, né? Então ela pode ter um período muito longo e realmente, o que tu falou, no dia a dia a gente passa a ter contato com muito mais frequência. Nem sempre por motivos, mas estamos aqui para todos, né? E a gente consegue agregar mais serviço ao nosso cliente. Sim. Muitas vezes ele busca a compra do imóvel conosco e aí ele continua conosco na locação. E ele sendo nosso locador, depois a gente possibilita daqui a pouco vender mais algum imóvel para ele. Então a gente consegue agregar mais serviços no atendimento aos clientes. Foi o que nos fez ir para a locação. A locação é bastante dinâmica e requer muito conhecimento mesmo. Hoje a Crédito Real é uma das empresas a nível de Brasil com maior expertise em locação. Ela administra mais de 40 mil imóveis hoje e nós costumamos dizer que nós somos um tijolo nesse paredão, né? Porque nós estamos incluídos dentro dessa grande empresa que hoje são mais de 90 anos de mercado. Ela nasceu em Porto Alegre, mas ela tem mais de 90 anos de história. Perfeito. E como vocês já pontuaram, né? Não é difícil de entender o que vocês vendem, né? O serviço de vocês. Compra, venda e agora a locação de imóveis. Vocês conseguem pontuar as diferenciais? O porquê escolher a Crédito Real? Bom, uma das alternativas com relação à locação é a garantia que nós temos fazendo um comparativo com outras empresas do ramo, é que a gente tem para aluguéis residenciais uma garantia dada pela própria Crédito Real. Então, se porventura acontecer algum sinistro, alguma situação que o inquilino, porventura, não venha cobrir, a Crédito Real garante isso ao proprietário. E não tem como ser feita uma garantia dessa numa imobiliária pequena, né? Porque o aporte pode ser muito grande. Então, essa é uma tranquilidade que a gente tem. Na compra e venda, além de termos também todo o setor jurídico, termos uma base por trás, a gente tem uma situação que se hoje, porventura, tu queira comprar em Porto Alegre, a gente tem. Queira colocar um imóvel à venda em Porto Alegre, a gente vai te dar esse suporte. Quero comprar em
em Torres, quero comprar no Litoral, quero comprar em Gramado, Caxias. Não, tu pode vir aqui na imobiliária de Garibaldi ou na de Bento Gonçalves, que a gente daqui vai conseguir te dar esse suporte. E aí, para isso, a franquia também tem essa força, né? De entrar numa marca que já é consolidada. Então a cartela de imóveis é... Gigantesca. Hoje, entre todas as franquias, a gente fala em mais de 100 mil imóveis ofertados. Então, essa facilidade com o cliente que é da região e busca imóvel fora daqui, ele pode contar com nós para esse auxílio. Então, Às vezes era o maior medo, né? Tem interesse, mas até encontrar uma imobiliária fixa na cidade que quer fazer essa compra. E aqui já... E aí sai com a pessoa daqui, sabe? Uma coisa que a gente costuma fazer é... Não, então se tu é daqui, teu filho passou no vestibular em Porto Alegre, tá indo morar lá por algum motivo, qualquer que seja a situação, a gente te leva daqui, né? Então a gente tem colegas que já moraram lá, eu mesmo sou oriundo de Porto Alegre, então eu fico muito tranquilo em te levar para lá para mostrar um imóvel, por exemplo. O Norte mesmo já saiu ao litoral, né, a fazer. a gente vai a campo, né? Isso. E é importante essa palavra da confiança em pessoas daqui. Hoje a nossa equipe, a gente sempre costuma falar, hoje nós temos 2 imobiliárias, que é a Garibaldi e Bento, mas a equipe é única, nós temos interações únicas. São mais de 20 pessoas, entre corretores e administrativo. Mas nós temos aqui em Garibaldi, especificamente falando, 3 colegas, além de nós, que atuamos e somos corretores de venda também. Nós temos 3 colegas daqui, que é a Viviane, a Rúbia e a Manaíla, que são conhecedoras do mercado, que já são corretoras há anos, com longa experiência. A Vivi, como a gente costuma chamá-la, que é conhecida na cidade. A Vivi, nós tivemos a honra dela, alguns anos atrás, ela ser a corretora de destaque de todas as franquias do Rio Grande do Sul, foi a maior vendedora aqui de Garibaldi. Então, para nós é uma honra grande isso, e ela está aí com nós. Então, isso é importante, porque imobiliário é um nome, mas quem faz o nome da imobiliária são as pessoas. Então, a gente deve essa parceria a cada um deles, o pessoal de Bento também. Então, quando um cliente daqui quer buscar um imóvel fora, procura uma das pessoas que são daqui, que já tem alguma afinidade, que tem conhecimento e confiança. Isso é muito importante, porque nós somos um prestador de serviço. Algumas pessoas não têm a noção do que é uma imobiliária, né? A imobiliária não tem imóveis próprios, seja para compra e venda ou locação. Nós intermediamos, nós aproximamos as partes para poder fazer um melhor negócio para os dois. Exatamente. E qual é a principal dúvida no quesito de locação quando chega aqui para vocês? Com relação aos proprietários, eu acredito que sejam as garantias que ele vai ter com relação ao... Pô, tô deixando meu imóvel de um valor de 200, 300, 400, 500 mil por um valor mínimo mensal, mas o produto está lá e tem toda essa situação de... E se meu imóvel for em manutenção? E se a pessoa pintar a parede, quando é que ela me entrega? E se ela não pagar o IPTU? Então, são outras situações que a gente também costuma fazer. A gente garante o IPTU e nós garantimos o condomínio desse imóvel. Então, a Crédito Real paga isso e cobra num único boleto do inquilino. Então, a gente diminui o risco do proprietário. Ao inquilino, a nossa dificuldade hoje, pasmem, é achar imóvel, né? A gente mora numa cidade, tanto Bento quanto Garibaldi, que não tem tanto produto disponível. Então a nossa corrida é atrás de produto, porque o inquilino ele está vindo para a cidade. Isso é a parte mais fácil, na verdade. Nós temos muita procura de aluguel. É uma tendência de mercado, falando regionalmente, né? Por termos um setor de mercado de trabalho, indústria forte em todos os vários segmentos. E nós temos de procura Garibaldi, Bento do Novo, então a gente não fomenta tanto a locação. O nosso carro-chefe não é a locação, é a compra e venda, mas a locação ela vem agregando. Sim. Mas toda semana tem gente chegando aí pedindo a locação, então dificilmente o imóvel fica parado na prateleira. Entrou, saiu. Não precisa nem trabalhar com lista, como fato, porque quando entrou, ele vai aparecer e vai levar. E qual que é a perspectiva da Crédito Real para os próximos anos? Olha, a gente precisa se modelar ao cenário, ao mercado, mas a gente está 6 anos de casa, perspectivas de crescimento, sempre buscando aprimorar, buscando inovação, visando a qualificação do nosso colega, do nosso corretor. A gente está buscando algumas situações aí ao longo de 2025 no nosso planejamento para que
para que a gente consiga atingir isso, eu acho que a gente acha que o conhecimento é muito importante porque somos prestadores de serviço. A consequência de entender no mercado faz parte, mas o bom atendimento... Nós temos colegas que são formados em psicologia e advocacia, engenheiros. Então isso agrega na hora do atendimento. Com certeza. Então a gente está buscando sim essa qualificação e essa estruturação dentro da empresa também, para que a gente possa fazer o melhor atendimento na ponta, né? Perfeito. Então, você que agradece vocês terem aberto as portas de vocês para conhecer um pouquinho mais, né, do funcionamento, da história de vocês. E a gente deseja, então, vida longa e sucesso para vocês. Que assim seja. A gente quem agradece, então, novamente essa oportunidade e deixando aqui, né, fazer a nossa propaganda também. Precisando de algum imóvel, compra, venda ou locação, alguma dica, algum conselho, às vezes necessário pelo profissional. É importante que as pessoas enxerguem o corretor como um profissional da área. Como a gente costuma dizer que quando tu está com algum problema de saúde, tu procura um médico, muitas vezes é importante ter um corretor intermediando uma possível negociação para que ela se viabilize. Porque a gente vê muitas situações onde, sem ter a aproximação das partes que somos nós, qualquer situação mal falada, às vezes até sem querer, cria um desconforto entre o vendedor e o comprador. Nós estamos aqui para poder amenizar esse desconforto e fazer boa negociação para ambos. Então fica a dica para que procurem o corretor para essas intermediações. Perfeito. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agradecemos. Tchau, tchau.